Bom dia novamente, nós estamos aqui para nossa leitura inicial, né? É o capítulo 86 do Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel. Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Em Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos seus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com os quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora e depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Essa leitura inspiradora, né? Vou convidar vocês a sintonizarmos todos, pensando na figura de Jesus, esse modelo e guia moral para a gente. Pedindo a Deus que possa abençoar essa nossa manhã de estudo. A despeito das adversidades, dos obstáculos, estamos todos aqui com a mesma intenção, que é o estudo, o aprendizado e essa troca fraterna que tanto nos engrandece e favorece a nossa evolução. Agradecemos sempre aos nossos mentores, aqueles amigos espirituais que cuidam dos trabalhos das AMES, especialmente da Uniclanato. E te pedimos, Senhor Deus, que nessa manhã possamos ter os nossos corações abertos, a nossa mente clara, para absorver a troca dos estudos desta manhã. Que possamos sempre cuidar, vigiar os nossos pensamentos,
tendo em vista que o nosso adoecimento está tão relacionado às vibrações a que nos sintonizamos. Que possamos, nessa caminhada de rumo à evolução, né, rumo à nossa plenitude, que possamos sempre encontrar a oportunidade dessa troca, do aprendizado, vendo no adoecimento, no eventual sofrimento, a nossa mola impulsionadora. Se conosco, Senhor Deus, e que tenhamos uma ótima manhã de estudos. Que assim seja. Muito, muito bem, Márcia. Muito bem, meus amigos. Muito bem, meus amigos. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema extremamente importante, que é o conceito de saúde e doença na obra de André Luiz. Quando nós estamos pensando, né, em saúde e doença, nós vamos lembrar de nós mesmos que já passamos por tantas dificuldades relacionadas a questões de saúde. E quando nós pensamos em saúde, se a gente for pensar na visualização materialista, né, do mundo que nós estamos vivendo, quando nós falamos em saúde, nós estamos falando em um organismo, um corpo físico saudável, em que ele busca nas atividades físicas, na alimentação, nas suas relações sociais, nas questões que envolvem a vida dele, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de estudo, vai envolver questões em que ele está bem, né? E aí, quando nós pensamos nisso, nós estamos visualizando um corpo físico, apenas um corpo físico saudável. Isso não quer dizer que, tendo um corpo físico saudável, nós tenhamos uma vida psíquica saudável. Quantos de nós já não observamos as pessoas que nos circundam, aparentemente sorridentes, de bem com a vida, pessoas que se dão o predicado, o adjetivo de estarem bem, no visual. Mas muitas vezes, quando nós pensamos em saúde plena, nós precisamos nos lembrar da saúde integral. E a saúde integral é uma boa relação entre corpo físico e mente. Então, quando nós extrapolamos para esta área, nós vamos ver que o conceito de saúde se amplia muito. Ele vai ser um conceito em que nós estaremos fazendo um entrelaçamento, o modo que vivemos nas nossas relações do dia a dia, nas nossas relações de trabalho, mas também o modo que vivemos psiquicamente. E isso não pode ser desmembrado, porque a doutrina dos espíritos nos fala que precisamos cuidar tanto do nosso corpo mental, como nós precisamos de cuidar do nosso corpo físico. E isso, na literatura de André Luiz, ao longo do tempo, ele é reticente nisso. Ele sempre vai falar a mesma coisa. Porém, sabemos que a saúde do corpo, ela reflete uma saúde psíquica, né? Então, quando nós observamos lá em O Consolador, no capítulo 5 das Ciências Aplicadas, o item 95, quando Emmanuel coloca, em face dos esforços da medicina, como deveremos considerar a saúde? E a resposta é tácita. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Observem bem, pessoal, nessa última colocação de Emmanuel.
Muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. O que para nós, olhando do ponto de vista físico, a gente sempre vai lamentar quando estamos doentes, adoentados, quando temos na nossa família doenças graves, quando temos muitas vezes filhos com deficiências físicas, ou psíquicas, ou mentais. E daí, quando nós pensamos nisso, nós vamos pensar, mas que paradoxo é esse? Como que uma criatura que nasce com problemas físicos, com deficiências, com problema de um rebaixamento psíquico, cognitivo, como que isso pode ser saudável? Então, quando nós observamos na questão da perfeita harmonia da alma, nós temos que lembrar que o tratamento é direcionado não ao corpo físico, mas ele é direcionado ao campo mental, à estrutura psíquica do espírito. E daí, quando estamos harmonizados psiquicamente, independente da estrutura corpórea que nós temos, nós estaremos saudáveis, porque muitas doenças são bênçãos que não só a providência divina, mas nós colaboramos para a aquisição desse perfil, nós vamos ter uma reparação, muitas vezes, do nosso pensamento e das nossas ações. E quando observamos que esta reparação está tendo um significado lógico para o que nós conhecemos como modo vivente, nós estamos pensando que a doença transitória e a deficiência transitória é uma contribuição preciosa para que nós possamos ter uma harmonia do ser integral. Muitas vezes nós vamos ver uma distinção entre medicina espiritual e medicina acadêmica. A medicina acadêmica é aquela que é praticada na crosta terrestre, abrangendo o bem-estar biopsíquico social do ser. Então, todos esses movimentos que nós fazemos, que nós comentamos anteriormente, tudo aquilo que materialmente nós podemos fazer para o nosso corpo se sentir bem. Então, relembrando, uma boa alimentação, uma boa convivência, estar com os exames laboratoriais em dia, não termos nenhuma deficiência, por exemplo, hormonal, imunológica, e daí a gente está sempre buscando a melhoria para que isso seja colocado e daí trazer um bem-estar corpóreo. Mas quando nós pensamos na medicina espiritual, nós estamos baseando esse conceito do ser integral, ou seja, uma ampla, uma perfeita integração entre o espírito e o corpo físico, né? E muitas vezes esse diagnóstico de adoecimento espiritual é feito com base nas condições do perispírito e com base da arquitetura do campo mental do espírito. Então, é importante que a gente pense nisso, porque neste trecho que nós lemos do capítulo 86, Estás Doente, do livro Fonte Viva, da coleção Fonte Viva de Emmanuel, nós vamos ver que a leitura dele vai nos mostrar o quanto que nós vamos ter uma contribuição própria para estarmos saudáveis ou estarmos adoentados. Porque nós sabemos que a mente é fonte criadora de todas as situações em que nós estamos envolvidos. Então, no item 97 do livro O Consolador, do capítulo 5, a pergunta realizada para Emmanuel é a seguinte: se as enfermidades são de origem espiritual, é justo a aplicação dos medicamentos humanos, as cirurgias e etc.? Ou seja, se a mente é fonte criadora de saúde, mas também pode ser fonte criadora de doença, de adoecimento, esses recursos que nós temos no campo físico,
eles são válidos? Então, Emmanuel é muito tácito na sua resposta. Ele diz o seguinte: o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. E essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto da alma. O que isso tudo quer dizer? Que mesmo que nós, com os nossos equívocos atuais, os nossos equívocos passados, as nossas dificuldades de reintegração conosco mesmo, a dificuldade do autoconhecimento para sabermos que podemos mobilizar recursos psíquicos para a nossa estrutura mental e, consequentemente, a saúde mental, que repercute de uma maneira positiva no corpo físico, nós temos que utilizar tudo o que está ao nosso alcance. A medicina evolui pelo processo cognitivo daqueles que estudam, daqueles que fazem as pesquisas, mas também eles vão procurar cada vez mais, através das pesquisas, através da ciência, através da metodologia, da elaboração de metodologia de tratamentos, e isso nós vemos muito ao longo dos anos, mas principalmente depois dos anos 30, isso do século passado, isso começou a ter uma robustez. E nós vemos hoje, em pleno século XXI, que a grande maioria das doenças que nós conhecemos, elas têm tratamento. Né? Então, nós precisamos buscar o recurso da saúde física, sim, dentro daquilo que é prescrito, dentro daquilo que é o correto. Mas quando Emmanuel coloca que quando o homem espiritual, ou seja, o ser espiritual, dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. Ou seja, quando nós, através do autoconhecimento, através da aquisição dos valores morais e, consequentemente, graduarmos a nossa vida em aquisições extremamente pertinentes para o nosso campo psíquico, nós teremos, muito provavelmente, um controle ou uma possível modulação daquilo que nos é necessário passar na experiência física. Então, meus amigos, quando nós estamos pensando nisso, nós estamos pensando em recursos espirituais individuais. Ou seja, nós estamos pensando numa jornada evolutiva de cada um de nós, passando pelas aquisições morais. E estas aquisições morais, o discernimento do que é certo, do que é errado, o discernimento do que pode, do que não pode, principalmente o que envolve o próximo que está conosco, mas principalmente quando este próximo, em caminhada junto conosco, faz parte da nossa condição de melhoria íntima, e daí nós teremos um grande entrelaçamento das vidas nas aquisições de experiências, nas reformulações de caminhadas, no perdão, no auto-perdão e nas conquistas morais próprias, individuais de cada um, nós vamos ter exatamente estas questões da melhoria e domínio do ser humano para com seu corpo físico, através do seu rearranjo psíquico. Então, na obra de André Luiz, nos 13 livros da coleção, ele vem mostrar para nós o quanto as nossas aquisições morais associadas com a nossa plenitude psíquica dentro dos valores das leis naturais trazidas por Jesus e implantadas no nosso orbe, o quanto isso é importante para pensarmos em saúde psíquica, em saúde física. E lá no livro dos Espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos, quando Kardec
pergunta aos espíritos da codificação que o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Então, ele está perguntando sobre o perispírito, que é essa interface entre o espírito e o corpo físico. É ele que André Luiz vem colocar para nós, que faz essa ligação entre o espírito, o ser primordial, o princípio inteligente, com o corpo físico. Então, quando nós estamos pensando em adoecimento psíquico, esse perispírito, que é esta interface entre os dois corpos, ele também recebe estas formulações do campo mental do espírito e ultrapassa ou passa para o corpo físico essas dificuldades e, consequentemente, nós teremos o adoecimento do corpo físico. Então, da onde sai isso, né? Então, é esta a pergunta que Kardec coloca aos espíritos da codificação. E eles vão dizer: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Ou seja, ele está dando, então, a constituição do nosso perispírito. E a pergunta segue: de onde tira o espírito esse invólucro semimaterial? E os espíritos da codificação vão responder: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Ou seja, a constituição do nosso perispírito, ela é inerente ao planeta Terra. Quando mudarmos de orbe, né, não estivermos mais no nosso planeta, nós teremos o nosso perispírito adaptado ao planeta que nós estaremos envolvidos. Então, meus amigos, é tão importante nós sabermos isso, porque senão fica dentro da questão muito miraculosa, né? Daquilo que parece que nós não temos controle, mas está muito bem organizado, sim. Então, os espíritos são muito firmes, assertivos em dizer que o nosso perispírito, ele é derivado do fluido cósmico universal do nosso globo terrestre. E isso é importante para nós podermos compreender como isso atua diretamente, né? E ele pode ser perceptível, sim. Os fenômenos de materialização, quando nós pensamos, nos lembramos daqueles fenômenos que Chico Xavier participou lá em Pedro Leopoldo, ou que o Sir William Crookes, lá em Londres, estudou, né, para a materialização do espírito de Kate King. Esse perispírito, ele está vinculado a cada célula nossa. Então, eu já falei isso antes e vamos repetir. Para cada célula perispiritual, nós temos o correspondente no corpo físico. O inverso não existe. O que é direto do perispírito para o corpo físico. Então, quando nós desencarnamos, quando nós liberamos este corpo físico ao fim de uma trajetória terrestre, esse corpo perispiritual vai se mostrar com todas as células justapostas, tal como nós tínhamos no corpo físico, né? Então, nós vamos entendendo que o adoecimento do corpo físico, ele procede de um adoecimento do perispírito, né? Então, por isso que nós precisamos entender o quanto a nossa mente, ela é potente e quanto ela direciona esse estado de adoecimento ou de saúde do nosso corpo físico. E daí, o professor Zalmino Zimmermann, no livro dele, Perispírito, né?
ele vai dizer o seguinte no capítulo 1, a respeito da natureza desse perispírito. Ele vai dizer que tem-se, então, que o perispírito designado pelos espíritos como constituído de matéria sutil, assim se apresenta porque necessariamente vibra numa frequência mais elevada do que o corpo denso, apresentando, não obstante, células, tecidos, órgãos, em outra dimensão vibratória. Na verdade, cada tipo de célula do corpo físico é a imagem da respectiva célula do corpo espiritual. Então, a partir daí fica muito claro que o nosso perispírito tem a sua correspondência no corpo físico. E daí esse intercâmbio, como André Luiz coloca muito bem em toda a sua obra, o quanto que isso é sensível às orientações do campo mental do espírito. Então, todas as mazelas que nós trazemos, principalmente os sentimentos de culpa, os sentimentos de arrependimento, os sentimentos de ódio, de mágoa, de angústia profunda, de melancolia, de tristeza profunda, o quanto isso repercute de uma maneira direta no campo físico do nosso organismo, né? Então, fica fácil de entender o circuito psicossomático, das doenças psicossomáticas. E isso traz uma correspondência tão intensa que o nosso sistema imunológico, o nosso sistema endócrino, o nosso sistema neurológico, isso vai repercutir grandemente na questão do adoecimento do corpo físico, não é verdade? Então, é importante que nós lembremos disso para que nós possamos avaliar de uma maneira muito tranquila o quanto que nós somos responsáveis por estas manifestações. E daí, os nossos corpúsculos mentais, dentro do nosso campo mental, criam, então, segundo André Luiz, né, no livro Evolução em Dois Mundos, os pensamentos, né? Então, André Luiz vai trazer para nós que os pensamentos criados em nós, por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o vínculo de expressão, determinando os campos de ruptura da harmonia celular. Desarticulado, pois, o trabalho cinético das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, as doenças. Então, mais uma vez, colocando para todos nós que o nosso campo mental repercute diretamente no nosso campo físico, atuando no princípio intermediário de ligação, que é o perispírito. E daí nós vamos ter, dentro da ciência atual, dentro da medicina, um campo vasto de estudo que nós vamos ver só pelo nome dela, o quanto que este nome repercute naquilo que é pesquisado, que é a psiconeuroendócrino-imunologia. Para quem trabalha com a área das doenças do câncer, nas doenças autoimunes, sabe o quanto isso repercute diretamente. Então, a nossa psique, atuando diretamente no sistema neurológico, no sistema endócrino e no sistema imunológico, ele consegue fazer as regulações adequadas. Então, quando a nossa viciação mental direcionada para as dificuldades que nós temos de trabalhar a mágoa, de trabalhar o ódio, de trabalhar a raiva, de trabalhar a intempestividade, de trabalhar tudo aquilo que nos faz mal, que foi por nós vivenciado nesta vida ou em vidas anteriores, e que, consequentemente, nós não conseguimos redirecionar para o perdão, para a melhoria dessa intempestividade através do processo da meditação, do refinamento das emoções, no trabalho dos sentimentos, que tudo isso envolve de uma maneira negativa para cada um de nós, nós vamos ver o quanto isso se repercute diretamente no circuito
do corpo físico, né? Então, essa área dentro da medicina psiconeuroendócrina e imunologia, ela vai trazer descobertas importantes, principalmente nas pesquisas científicas, que é o que André Luiz, lá nos anos 40, lá em Nosso Lar, já dizia que o corpo físico repercute diretamente o adoecimento psíquico. E isso modula, de uma forma ou de outra, as nossas ações. Porque é um processo contínuo, meus amigos, do pensamento atuando diretamente nas emoções, consequentemente atuando nesses 3 sistemas que regulam o sistema orgânico, ou seja, sistema neurológico, sistema endócrino, sistema imunológico, e consequentemente isso reverbera de uma maneira ou de outra, novamente no nosso circuito do pensar. Então, como colocou Emmanuel no livro Fonte Viva, no capítulo 6, todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real. Olha o quanto é importante, porque como nós temos visto nos estudos de Joana de Ângeles, o quanto que nós nos vitimizamos através daquilo que nós estamos reverberando nos nossos pensamentos, achando que os erros estão nos outros e não em nós mesmos, achando que os vícios do pensar e do agir estão nos outros e não olhamos para os nossos próprios vícios do circuito do pensamento, nós muitas vezes não buscamos a cura. Porque para nós, na zona de conforto em que nós estamos situados, nós estamos atrelados a estas zonas do vitimicismo. Então, buscamos sempre na cura da cura exterior, ou seja, buscamos aquilo no que é exterior a nós, através de uma medicação, através de um remédio específico para determinadas doenças do corpo físico, do campo mental, mas essas medicações ajudam, mas o que não ajuda é a nossa eterna vitimização, a nossa dificuldade de sairmos dessa zona do conforto. Por isso, Emmanuel vai dizer que a mente é fonte criadora, como nós já colocamos, né? E tudo aquilo que ela plasma no nosso organismo tem repercussão, sim, no nosso corpo físico, né? Então, ele coloca: de que vale a medicação exterior se nós prosseguimos tristes, acabrunhados e insubmissos? Se nós não trabalhamos essa emoção, o remédio ajuda, mas ele não cura. Porque a cura está naquilo que nós fazemos do nosso pensar e do nosso remodelamento das nossas emoções e do nosso sentimento. Então, ele coloca ainda que muitas vezes nós pedimos socorro nos pronto-socorros, nos consultórios médicos. Muitas vezes nós vamos à casa espírita buscar a melhoria do nosso pensar, do nosso corpo físico, através do passe, através da água fluidificada, através do trabalho da irradiação. Mas quando a criatura melhora por uma somatória de interferências, ou seja, corpo mental, do espírito, e o uso das medicações para o corpo físico, no primeiro sinal de melhora nós esquecemos, nós abandonamos esses remédios, nós abandonamos esses conceitos, esses conselhos salutares e voltamos a ter a mesma vida que nós tínhamos anteriormente. E daí surge novamente o adoecimento do corpo físico, o adoecimento do campo mental. E daí, muitas vezes nós pensamos: a medicação vai me melhorar. Lê do engano. O que melhora é a melhoria da nossa forma de pensar, da nossa forma de viver. E, consequentemente, meus amigos, nós vamos buscar para nós mesmos situações que, muitas vezes, nós estamos
parados nelas há muitas vivências. Os erros estão aí para nos mostrar que quando nós estamos desalentados e quando nós estamos firmes no nosso vitimicismo, tudo isso nos anestesia e, consequentemente, nos entorpece e aquela vontade de mudança, ela fica esquecida. Então, é importante que nós vejamos o quanto nós somos responsáveis, artífices do nosso adoecimento ou da nossa saúde, né? E outra coisa que Emmanuel chama muita atenção a respeito da maledicência. Para nós, no nosso circuito do pensamento, falar do outro parece que é uma coisa fácil, que traz repercussões mínimas. Mas aquilo reverbera no outro de uma forma tão intensa, porque nós sabemos que o pensamento, ele pode atingir o outro de uma forma imediata, mas atinge inicialmente a nós mesmos. Então, aqueles que estão viciados na maledicência, estão viciados em só observar o erro alheio, ele vai trazer diretamente aquilo que realmente repercute de uma maneira intensa no outro e em nós mesmos. Então, meus amigos, isso faz parte de um complexo tão imbricado do nosso arquivo e do nosso campo psíquico, que muitas vezes nós não temos consciência disso. Então, Emmanuel vai lembrar para nós também que tudo isso faz parte de um processo autodestrutivo de nós mesmos. E a grande maioria das pessoas que habitam o nosso globo terrestre, como diz André Luiz no livro Nosso Lar, nem tem a ideia de que tem uma filiação divina, que são espíritos imortais. Para a grande maioria das pessoas no globo, nós estamos limitados ao nascimento e à nossa finitude. Então, o viver o aqui e agora, o viver demais as nossas vidas, vivenciar cada momento baseado no hedonismo, baseado no orgulho, baseado na projeção social, isso de nada fará com que nós melhoremos, porque isso é uma viciação de postura mental. As essências do nosso ser, a essência do nosso modo de viver é que é realmente importante. E as pessoas não têm noção de que isso realmente atrapalha de uma maneira ou de outra. E daí, Emmanuel vai colocar que isso faz parte de um suicídio indireto. Suicídio, lembrando agora do nosso Setembro Amarelo, que nós estamos aqui na AME falando sempre sobre isso, né? E o globo como um todo celebra o mês de setembro como um mês voltado para a prevenção do suicídio. O que faz uma criatura pensar no autoextermínio? É um sofrimento atroz, é a desesperança atroz, é um sentido de vazio existencial, uma sensação de que nada na minha vida que eu faço é importante. Então, quando as pessoas procuram o autoextermínio do corpo físico, mal sabem elas que o espírito vive e que ele realmente vai sofrer as consequências de uma maneira ou de outra daquilo que realmente ele perpetrou contra o seu corpo físico. Porém, o suicídio direto, ele tem as suas repercussões, mas o indireto também. Então, o suicídio indireto, o que é ele? É tudo aquilo que nós perpetramos contra nós mesmos, seja nas vivências da gula, nas vivências do erro alimentar, nas vivências de um mau cuidado do nosso corpo físico, na vivência dos erros psíquicos,
seja nas angústias, seja no vitimicismo, seja na maledicência, tudo isso faz de uma maneira ou outra que o nosso organismo passe também pelo suicídio indireto. Então, quando Emmanuel finaliza este capítulo 86, ele vai nos lembrar o quanto que o socorro espiritual está sempre presente na nossa vida. O quanto os benfeitores individuais nossos, os benfeitores da nossa família, os benfeitores no nosso campo de trabalho, o quanto que eles estimulam-nos a pensar sobre isso, mas nós não temos olhos de ouvir, olhos de ver e nem ouvidos de ouvir. Nós nem prestamos atenção. Nós nem sabemos que estamos nós mesmos trabalhando contra nós mesmos, através dessas posturas viciantes da nossa arquitetura mental. Então, Emmanuel vem colocando que se estás doente, se nós estamos doentes, acima de qualquer medicação, nós precisamos aprender a orar e entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Que grande mudança é essa que Emmanuel então coloca? A mudança do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento, saber quem somos, saber como andamos, como nós interferimos de uma maneira plena na vida dos nossos semelhantes, mas principalmente conhecermos os nossos limites e conhecermos aonde podemos modificar para melhor. Então, quando ele nos orienta a desapegarmos dos bens transitórios que foram nos ofertados pela providência divina, de acordo com a lei do uso da lei do uso e do desuso, lembramos que nós estamos, sendo reconduzidos à vida maior, à espiritualidade, onde nós vamos encontrar de frente a nossa própria consciência. E é com ela que nós estaremos postados para os reajustes individuais. Então, meus amigos, se tem uma coisa que nós não conseguimos fugir, é de nós mesmos. É da nossa consciência individual. Porque lá está registrado as leis morais, como os espíritos da codificação bem colocaram. É na consciência que está as leis morais. E nós, ainda iludidos por este plano, por esta vivência atual, nós nos esquecemos disso. E ao nos esquecermos, nós vivemos como se eles não existissem, como se essas leis não existissem. E quando estamos no plano espiritual, é de frente com ela, com os nossos próprios pensamentos, que nós teremos que arcar com os equívocos atuais, mas também com os equívocos do passado. Então, cada experiência reencarnatória é uma oportunidade que nós temos para travarmos conosco mesmo os embates das nossas mazelas. E as doenças físicas nada mais representam do que aprendizados constantes e contínuos. Então, os nossos amigos das mais variadas áreas de saúde, mas principalmente aquelas que trabalham nos cuidados paliativos, que trabalham nas UTIs, que trabalham nos consultórios de psicologia, nos consultórios da psiquiatria, nós da pediatria que vemos os adoecimentos infantis, vamos pensar que, na realidade, aquilo que nós estamos vendo nada mais é do que a repercussão do adoecimento espiritual. E daí o trabalho interior, ele é necessário. Não tem como nós vivenciarmos saúde vivendo brutamente, vivendo sem a consciência de que somos seres imortais e somos seres integrais.
que todo o nosso corpo físico, ele regula de acordo com o nosso campo psíquico, do nosso campo mental. E daí a grande mudança é exatamente esse autoconhecimento, que desde o ano passado nós estamos trabalhando nos terceiros sábados de cada mês com o livro de Joana de Ângeles, o autodescobrimento, uma busca interior. Então, quando nós nos defrontamos a isso, nós estamos buscando na nossa intimidade, no nosso ser integral, nós estamos buscando a sabedoria. Nós estamos buscando vivenciar coisas diferentes. Nós estamos buscando nos reintegrarmos conosco mesmo enquanto espíritos imortais, né? E aí, quando nós pensamos nisso, nós conseguimos visualizar, além de nós, o outro. Passamos, então, a visualizar o quanto o conjunto é importante para o aprendizado individual. Então, por isso que nós não estamos na família errada, não estamos no trabalho errado, não estamos equivocados nisso de pensarmos que tudo que é de fora repercute, sim, no nosso eu interior. Mas é necessário o trabalho interior para devolvermos de uma forma inteligente, amorosa e, principalmente, com tranquilidade, no sentido de que, trabalhando em nós, minuto a minuto, essas conquistas do espírito vão sendo adquiridas. Nada ocorre de uma maneira rápida na nossa vida. Reparem, tudo que acontece rápido na nossa vida, nós temos chance de errarmos, nós temos chance de vivenciarmos situações que não possam colaborar conosco de uma maneira adequada. Então, existe aquele ditado, né? Que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Ou seja, é quando nós estamos prontos para vivenciarmos a nossa vida plena, é que as situações nos aparecem. Porém, muitas vezes as situações surgem para treinarmos essa conquista interior. Então, é sempre uma via de mão dupla, né? Então, por isso que Emmanuel nos recomenda que trabalhemos na extensão do bem. O que é esse trabalhar? É o autoconhecimento de nós mesmos, despojarmos, à medida que esse autoconhecimento vai sendo perpetrado, despojarmos das nossas mazelas, das nossas dificuldades, estudando nós mesmos, as nossas ações, as nossas mobilizações no trabalho que está à nossa volta, mas principalmente olhar o outro como nós gostaríamos que fôssemos olhados. E daí, ele finaliza este capítulo, Estás doente? Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, meus amigos, importantíssimo essa lição do Estás doente, capítulo 86 de Fonte Viva, que vai nos dar o norte para que nós busquemos a saúde do corpo físico, mas principalmente busquemos a saúde do nosso campo psíquico, do nosso espírito. É importante. Quando nós integramos isso de uma maneira plena e consciente, nós vamos observar o quanto ainda há trabalho por fazer em nós mesmos, o quanto ainda há motivos para que nós busquemos esta saúde que todos nós queremos e desejamos. Mas cada um de nós é responsável pela esta saúde que nós tanto desejamos. Então, meus amigos, finalizamos aqui com estas reflexões. Espero que tenha sido produtiva para cada um de nós, porque nós que estamos aqui falando somos os primeiros necessitados de ouvirmos tudo isso, né? Todos vocês aí podem
desligar a transmissão, podem sair, mas nós que estamos aqui falando, somos os primeiros necessitados de aprender tudo isso que o benfeitor Emmanuel nos trouxe. Então, desejo um ótimo sábado a todos, que Jesus nos abençoe nas nossas reflexões, que possamos nos orientarmos por esta reflexão do benfeitor Emmanuel, de buscar a saúde do espírito, buscando também a saúde do nosso corpo físico. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado por estar aqui conosco nestas reflexões do dia de hoje. Obrigada.